Na verdade, é preciso contextualizar a situação. Nós, até 2017, tivemos um caos no sistema prisional, né, que resultou naquela famosa rebelião de janeiro. E, depois disso, o Estado assumiu o controle do sistema prisional. O sistema prisional era administrado de uma forma amadora até então. Depois disso, tivemos um secretário profissional da área de penitenciária, e o atual secretário, que é um policial federal, e que também tem experiência e consegue, manteve o trabalho que já estava sendo realizado, assim, em 2018, 2019, ele manteve esse trabalho no ponto de vista de segurança, do sistema, e está buscando melhorá-lo também nessa parte de ressocialização de presos, que no início tinha sido deixado de lado, porque o secretário anterior buscou logo só manter o controle, né? Bom, entretanto, os anos vão passando, né? Nós já estamos em 2021, ou seja, a rebelião foi no começo de 2017, 18, 19, 20, 21, já mais de 4 anos da rebelião, e naquela época foi feito um enxugamento do sistema, foram fechadas unidades prisionais que não tinham estrutura para funcionar, e aí o sistema está sem vagas, né? Nós estamos com o sistema com deficiências de vagas para recolhimento de presos. Foi essa a preocupação que eu coloquei, né? Nós estamos com um sistema já superlotado, que precisa abrir vagas e não consegue abrir. O Estado informa que não tem como abrir as vagas, apesar de já ter, por exemplo, dois pavilhões construídos lá no Complexo Alcaçuz. Na verdade, um pavilhão que foi reformado, aquele que tinha sido destruído pelos presos, que era o antigo pavilhão 4, que virou o pavilhão 2 do Rogério Coutinho, e em Alcaçuz mesmo foram construídos 2 pavilhões, um deles está funcionando e o outro não. Aliás, os dois novos estão funcionando, mas um dos pavilhões antigos foi que também teve danificado na época da rebelião, foi reformado, foi consertado, está pronto para receber preso, mas não recebe porque não tem policiais para trabalhar lá, né, para cuidar da situação. É essa a preocupação que eu tenho levantado, né? Se o Estado precisa aumentar o número de vagas, o Estado precisa ter mais policiais penais, né, para poder ter essas vagas. Ou seja, ele só pode aumentar as vagas se ele tiver policiais penais. Se ele não tiver, ele não consegue aumentar o número de vagas, né? Daí que o que eu falei é que o Estado precisa nomear mais policiais penais, está precisando desse pessoal trabalhando para que ele possa abrir essas vagas, né? Essas vagas nesses pavilhões. Se eu ver desses 2 pavilhões só de Alcaçuz, seriam cerca de 400 vagas a serem criadas lá com esses pavilhões funcionando. E aí tem mais. Mossoró, o Complexo Mar Negócio, foi feita uma reforma grande lá, está praticamente terminada a reforma, mas também não pode funcionar na sua plenitude, porque não tem policiais penais em número suficiente para trabalhar lá, né? O sistema hoje está, na situação atual, está bem, está seguro, está tranquilo, né? Apesar de que está superlotado, mas essa situação, nada indica que essa situação perdure, porque se não houver uma mudança, se não houver abertura de mais vagas, o sistema simplesmente vai chegar ao ponto de explodir, né? de voltar a ter os velhos problemas que já teve. Doutor, além dessa questão dos de novos agentes penitenciários, há também a necessidade de construção de novos presídios. Isso aí passaria por questão de verbas públicas. O senhor, inclusive, recebeu a informação do contingenciamento de recursos do governo federal. Como é que é essa situação? A informação que me passaram que o governo federal... Bom, em 2013, quando houve o ministro Joaquim Barbosa esteve aqui no Rio Grande do Norte, logo depois ele me convidou e eu fui a Brasília para uma reunião, da qual também foi convidada a governadora, então governadora aqui do estado, Rosalba, e nós trabalhamos lá sobre a recursos para a construção de mais presídios aqui no estado. Né? Na época foi liberado, então, o dinheiro para construir a cadeia de Ceará-Mirim. Naquela ocasião foi informado
nós tivemos a informação lá que eu não lembro agora exatamente se era 4 ou 6 bilhões, salvo engano, eram 6 bilhões de reais que estavam contingenciados no fundo penitenciário. Né? O fundo penitenciário, ele recebe um percentual das loterias, por exemplo, quando você joga na Mega Sena, um percentual vai para esse fundo penitenciário. Todas as loterias do país vão um percentual para o fundo penitenciário. Então, ele tinha uma quantia substancial de recursos. Depois disso, foi feito esse dinheiro já estava lá, 16 bilhões contingenciados, ou seja, guardados, o governo federal não liberava o dinheiro para os estados construírem. Né? Foi aprovada uma lei depois disso, obrigando uma transferência imediata de uma parte do dinheiro. Então, uma parte do dinheiro que entra no fundo já é transferida imediatamente para os estados. De toda forma, hoje, a informação que existe é que nesse fundo existe quase 2 bilhões de reais, né, já, mesmo com uma parte já sendo obrigatoriamente transferida para os estados, mas lá já tem esse dinheiro lá guardado. E o estado precisa construir presídios, os estados precisam construir presídios. Então, eu comentei, né, que é necessário que o governo federal não pode ficar fazendo aquilo que tenha sido feito no passado. Né? Se se criticava os governos de então, o governo da presidente Dilma, do anterior presidente Lula, porque não liberava recursos para a construção de presídios e aí deixava os estados numa situação complicada, também o governo atual não pode fazer a mesma coisa, mesmo que o valor que ele está contingenciando seja um terço do valor que era contingenciado antes, mas mesmo assim, quase 2 bilhões de reais é dinheiro que daria para construir um bom número de presídios pelo país inteiro, né, e ajudaria a resolver essa situação de falta de vaga. Para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, hoje, nós temos cerca de 7 mil e poucos presos, 7.200, 7.300 presos, né? E, oficialmente, né, nós teríamos 5.200 vagas, ou seja, nós temos 2 mil presos além do número de vagas hoje, né? Esses 2 mil presos estão enfiados, né, naquelas unidades que já estão superlotadas. Né? Mesmo que a gente abrisse, que o Estado abrisse esses pavilhões novos lá de Alcaçuz, os 2 pavilhões que estão prontos lá, mais Mossoró, né? Mas a reforma da cadeia de Mossoró, mesmo assim o Estado ainda teria um déficit de cerca de 1.000 vagas. Né? E todo dia se prende gente. Né? Todo dia pessoas são presas, todo dia a polícia está fazendo o seu trabalho. Né? Então, uma construção de um presídio, né? Um presídio se constrói de um dia para outro. É cerca de 3 anos que se gasta para construir um presídio do tamanho médio. Né? Se o Estado começar agora a ver isso, ele só vai ter presídio construído daqui a 3 anos. Né? As soluções emergenciais que nós temos, que seriam, por exemplo, as APACs, que são rápidas no instante que constrói, mas elas são pequenas. Né? Uma APAC, ela recebe 100 presos. Né? E aí você ajuda, sim, até porque é um excelente tipo de unidade prisional, mas não será suficiente. Então, o Estado tem que começar a pensar agora, a trabalhar agora, antes, porque no dia, se ele for começar a trabalhar para isso, quando o sistema já estiver explodindo, vai ter 3 anos para frente, vai terminar de explodir. Doutor, quais são os riscos para a sociedade, tanto para quem está, para a população carcerária, quanto para a população que está fora dos presídios? Quais são os riscos da superlotação, do colapso do sistema prisional? Olha, um presídio controlado, ele, para começar, ele diminui os crimes fora dele. Né? Se você observar bem, até 2017, o que a gente via em todo canto, a notícia é que o cara de dentro dos presídios era comandado o crime fora dos presídios. Né? As facções criminosas, elas eram controladas de dentro do presídio, como acontece hoje em alguns outros estados. As pessoas recebiam aquelas telefonemas de sequestro relâmpago feitos de dentro das unidades prisionais, porque o Estado não tinha controle sobre as unidades. Aqui no Rio Grande do Norte, a situação hoje é bem melhor do que era antigamente. Né? Nós não temos mais o crime sendo controlado diretamente dentro dos presídios. Ainda há, evidentemente, recados são transmitidos de alguma forma, ainda um ou outro celular consegue entrar nas unidades prisionais, mas é uma coisa muito pequena.
no momento que o Estado perdeu o controle, porque se ele perdeu o controle de alguns presídios, a primeira coisa que os presídios vão fazer é aquilo que ele chama arrancar as trancas, ou seja, arrancar as grades, arrancar as celas. De Caicó, vocês noticiaram há alguns anos uma rebelião lá em Alcaçuz, que houve uma guerra durante uma noite inteira de presos guerreando entre si lá dentro do presídio, um ano e pouco antes daquela rebelião aqui em Alcaçuz. Aí houve aí na penitenciária do Seridó. Se o Estado perde o controle de sua unidade prisional, o risco de morte para quem está preso é muito grande. E também o risco para quem está fora, né? Porque os criminosos vão poder voltar, aqueles chefes de crime, aqueles bandidos mais perigosos que já estão presos, eles vão voltar a praticar crimes tranquilamente ou comandar de dentro dos presídios os crimes praticados aqui fora. Vou falar com Caicó e a região do Seridó. Como é que você analisa a situação atual da penitenciária estadual do Seridó? Olha, a penitenciária estadual do Seridó, deixa eu só pegar os números que eu tenho aqui dela, né? Só um segundinho, está aqui. A penitenciária estadual do Seridó, ela hoje tem cerca de 470 presos homens e mais uns 60 presos mulheres, né? Então, ela tem cerca de 530 presos aí hoje recolhidos. O número ideal seria 350 presos, seria o número correto do presídio. Então, ela já tem uns cerca de 200 presos além do que seria o adequado, né? Já tem, principalmente na parte de mulheres, um percentual bem além daquilo que deveria ser, né? Mas ainda está controlada, né? Ainda está funcionando regularmente, né? O problema é que se o Estado a pessoa colocando mais presos, os presos só colocando lá, se nada for feito, se não for aberto uma unidade prisional na região do Seridó para colocar, por exemplo, os presos provisórios da região, o que vai acontecer é que o presídio vai estourar, né? No passado, nós tínhamos aí em Caicó, além da penitenciária, tinha o semiaberto, né? E ainda tinha um presídio lá em Parelhas, né? Que ruim, pequeno, tal, mas segurava, tinha um certo número de presos recolhidos lá. Esse de Parelhas foi fechado, o semiaberto foi fechado. O semiaberto se resolveu colocando o monitoramento eletrônico. Mas todos os presos provisórios, sim, também tinha o CDP em Jucurutu. Então, todos os presos provisórios da região, todo mundo que é preso aí na região do Seridó vai para Caicó, né? Ficou um presídio só recolhendo todo mundo. Era uma situação emergencial, no começo se aceitava, tranquilo, mas hoje já mostra-se uma necessidade, teria que ter mais presídio, né? O que eu penso que deveria ser feito, na verdade ficava até barato para o Estado, seria construir pequenas unidades prisionais para 100 presos em algumas comarcas, né? Por exemplo, Parelhas, o Jardim do Seridó, o Jucurutu, poderia ter, ou Correnovos, principalmente que é a segunda cidade da região, poderia ter presídios pequenos que tivessem capacidade de receber 100, 150 presos lá, né? Resolveria a situação, ajudaria a resolver um problema e não custaria tão caro, né? E seria fácil de construir, é uma construção que não demoraria 3 anos, você construiria bem mais rapidamente esse tipo de unidade, né? Não construindo, vai chegar uma hora hoje, você já tem 550 onde caberia 350, daqui a pouco você tem 600 onde caberia 350, e depois 700, o dobro de preso. A unidade, que é pequena, né? Eu conheço bem a penitenciária estadual do Seridó, ela não suportaria ter o dobro de preço que cabe. E uma hora vai terminar sendo isso que vai acontecer, se não for construído se não forem construídas outras unidades. Além desses pequenos presídios, do ponto de vista administrativo, se for a ideia de construir um presídio maior, por exemplo, Currais Novos comportaria um presídio de grande porte? Não, eu acho que não, viu? O região do Seridó não tem essa quantidade de presos suficiente para você fazer outros presídios grandes aí. Parece que a região aqui da litorânea seria a região que necessitaria mais da construção de alguma unidade prisional, ou o Alto Oeste.
né? O Seridó estava bem servido pela penitenciária, pelo Pereirão, claro, se o Pereirão não ficar sozinho recebendo tudo, né? Porque presos de várias outras cidades terminam lá da região, do meio, da região central do estado, termina também indo aí para Caicó. Tem presos provavelmente lá de Santa Cruz já são levados para Caicó também. Então, se você tem um presídio em outra região para pegar os presos dessa outra região, facilitaria mais a situação aí. Apesar de que me parece que a situação do Seridó bastaria a construção de uma unidade pequena, que poderia ser um CDP, né, que receberia os presos provisórios e aí deixaria o Pereirão para os condenados. Então, já resolveria a situação aí no Seridó. Agora, só pode construir esses presídios, não é só questão de construir, se tiver como manter, né? Se tiver gente para trabalhar lá. Né? Como eu disse, a Alcaçuz tem 2 pavilhões, o complexo da Alcaçuz tem 2 pavilhões prontos, poderia estar recebendo mais 400 presos nesses 2 pavilhões e não está. E não está por quê? Porque não tem policiais penais suficientes para controlar. Né? O Estado não vai fazer hoje mais a responsabilidade que fez no passado, e nisso o doutor Pedro, o atual secretário, está certíssimo. Ele não vai ser irresponsável, como se já foi antes, né? Como se já fez antes, em que se entregou ao preso, a presos o controle dos pavilhões. Né? A história do pagador, do chaveiro que se criou nos presídios do Rio Grande do Norte há 20 anos atrás, isso foi uma situação que destruiu o sistema penitenciário. Né? O Estado hoje não pode mais fazer isso. O doutor Pedro tem sido duro o suficiente para não possibilitar que essas coisas aconteçam. Né? Mas a SEAP ser ajudada pelo Estado. Né? A SEAP precisa ter condições de contratar mais gente. Eu disse no Twitter que eu conversei com a governadora sobre esse problema e ela mostrou realmente temos algumas situações complicadas. Tem a lei de responsabilidade fiscal, que possibilita contratar, aumentar o gasto com o pessoal, tem a quantidade de efetivo da Polícia Penal também, que já chegou basicamente ao seu limite, hoje tem umas 40, 50 vagas no máximo só no sistema. O que é que precisaria? O Estado não precisaria aumentar os custos, como, por exemplo, nós tivemos recentemente uma categoria que teve um aumento substancial de salário. Né? Se o Estado evitasse certos aumentos de salário, se o Estado procurasse eliminar cargos desnecessários que existem na estrutura do Estado, né? Cargos que a gente sabe, é muito bom o Estado ter tal tipo de função, né? Mas numa situação emergencial que nós estamos, aquela função poderia guardar mais um pouco para ser ocupada. Né? Então, o Estado poderia extinguir alguns cargos que existem na sua estrutura e aumentar os cargos no sistema da Polícia Penal para que isso fosse feito. Doutor Henrique, embora o senhor falar aí da questão da tranquilidade, né, do presídio, da situação administrativa como um todo, essa questão de briga e guerras entre facções ainda é motivo aí de homicídios, da taxa de aumento de homicídios aqui no Rio Grande do Norte? Fora dos presídios nós temos ainda essa guerra de facções acontecendo, bem mais fraca hoje, porque uma das grandes facções derrotou a outra, né? Ela praticamente domina quase todo o estado, né? A outra facção tem poucas áreas, poucas quebradas, como eles chamam, né? Uma das facções realmente ela tem hoje basicamente o controle do estado aqui do Rio Grande do Norte. Dentro dos presídios, a situação está bem melhor. Né? Dentro dos presídios, há um controle do Estado sobre as facções e você não vê mais uma facção matando dentro dos presídios, extorquindo dentro dos presídios. Isso não existe mais dentro do sistema prisional. Né? O Estado teve o mérito no governo Robson de conseguir vencer isso e está tendo mérito no governo de Fátima para manter essa situação. Né? O Estado tem controlado o sistema prisional. Infelizmente, fora dos presídios, você vê, por exemplo, a situação da comarca de Macaíba, que é um problema terrível. Né? Macaíba, já foram apreendidos vários fuzis com criminosos lá em Macaíba, e o número de mortes está enorme lá naquela cidade. Nos últimos tempos, esse ano morreu muita gente já lá,
por causa de guerra de facções. Henrique, muito obrigado pela entrevista aqui ao Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, pode ficar à vontade. Eu quero aproveitar só para agradecer a vocês. Sempre é bom falar com o Caicó, né, com o pessoal da minha cidade de adoção. Eu costumo dizer, e sempre dizia antes, continuo dizendo, sou servidor público e, como servidor público, devemos prestar contas ao cidadão que paga nosso salário sobre o que nós fazemos.